Então, pegaram o livro de vocês? Na página 62 nós temos assim: a história das moradias. Se observarmos as moradias que existiram e existem no nosso Brasil, veremos que há várias diferenças entre elas e podemos então perceber mudanças ocorridas com o tempo. As moradias mudaram de estilo e foram utilizados diferentes materiais em sua construção. Os primeiros homens viviam nas áreas onde haviam alimentos e, para se defenderem dos animais, abrigavam-se em cavernas e grutas. Aí ele mostra 3 tipos de casa: uma casa de alvenaria, uma casa de pedras e uma palafita. Existem pessoas que possuem moradia própria e outras que pagam aluguel. Ou seja, pagar aluguel é que a casa pertence a uma pessoa, outra pessoa mora e paga para poder morar, para ter sua moradia. Outras pessoas não têm onde morar e vivem em situação de rua. Encontramos também moradias construídas em lugares impróprios, como morros e margens de rodovias, rodovia, beira de estrada. Para a construção dessas moradias são usados papelão, pedaços de madeira, zinco e plástico. O zinco, ele normalmente é usado como telhado, como telha, tá? Observe a imagem abaixo e conheça as principais moradias da época da escravidão. Uma época muito triste para nós, vamos e venhamos. Por quê? Porque os portugueses compravam escravos, traziam escravos da África, traziam negros da África para ser escravizados no Brasil. E essas pessoas, elas passavam a morar na senzala, conforme eu falei. Então, o engenho, o grande engenho, a grande fazenda, era composta de uma casa grande, onde moravam os senhores, a senzala, onde ficavam os escravos, que aí está muito bonito. Tem porta, tem janela, mas não era assim não. Era um galpão com uma porta e uma janela no alto, tá? Não tinha montoeiras, monte de janelinhas como tem essa daí, não. E o engenho onde era feito, onde era extraído o açúcar da cana. Por que o nome engenho? Engenho é um instrumento onde ou os escravos ou os animais, que aí chamavam de trapiche porque era feito por boi, puxavam as manivelas das pedras e o que acontecia? A cana, ela era moída, e no que ela era moída, era extraído o suco. Aquele suco era transformado em açúcar. Mas como? Precisa ver como é que vai transformar caldo de cana em açúcar. Eles colocavam no fogo até engrossar. Aquilo ia engrossando, e ia virando melado, melaço e depois os torrões de açúcar, tá? A casa grande era a principal residência, localizada nos engenhos, onde se plantava a cana e onde era feito o açúcar. Era na casa grande que moravam o senhor de engenho e sua família. Os escravos eram trazidos da África para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar e na produção do açúcar. Eles moravam nas senzalas, galpões de porte médio, onde os escravos passavam a noite. Não tinha piso, não possuíam piso de cimento. Eram abafadas
e feitas de barro e madeira. Essas construções ficavam nas terras dos engenhos. Na senzala moravam várias pessoas, e moravam mesmo, tá? Eram muitas as pessoas que ficavam ali. De um lado, os casais casados, que o dono da fazenda casava. Do outro lado, as moças solteiras. Numa outra parte, os rapazes solteiros. Era assim, todo mundo separado, para não ter bagunça, tá bem? Agora vocês vão fazer os exercícios que estão na plataforma, tá? Lá na parte das atividades, ok? Beijo!